Oi, boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, né, para conversar. Eu tô sentindo muitas saudades do olho no olho, né? Mas a gente tem que agradecer por essa oportunidade que a tecnologia nos dá da gente poder estar aqui de alguma maneira conversando, né? Vamos então fechar mais uma vez um pouquinho os nossos olhos para que a gente possa pedir a inspiração, o amparo do nosso querido e amado Mestre Jesus, que Ele esteja aqui conosco, que nós possamos receber essas energias benfazejas, nos sentirmos mais fortalecidos para o nosso dia a dia, nos sentirmos amparados, ligados à Sua misericórdia, nos sentirmos inspirados pelo Seu amor, a fim de que aqui possamos, nessas breves palavras, nessa conversa amiga, ter inspiração para o nosso fortalecimento e para a nossa melhoria. Que essas energias de luz se façam sobre todos nós, se façam sobre todo o nosso planeta e que nós possamos estar irmanados num sentimento de muito amor. Que assim seja. E damos por aberta então nossa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Bom, queridos amigos, o nosso tema de hoje é a alimentação animal à luz do Espiritismo. Um temazinho bem polêmico, né? Mas a gente vai tentar conversar e analisar segundo as mensagens dos nossos amigos espirituais e dentro da nossa fé raciocinada, né? Dentro do Livro dos Espíritos existe uma questão que é a questão 723, em que se pergunta, né, se é lícito se fazer alimentação de animais, né? E a resposta de Kardec é: a carne nutre a carne, de outra maneira o homem enfraquece. E ele coloca que a gente tem que levar em conta a lei da conservação, né? E que segundo essa lei da conservação, então seria lícito que a carne se alimentasse de carne. E ele ainda coloca: deve se alimentar segundo exige a sua organização, né? E muitos de nós espíritas se baseia então para dizer que é totalmente aceitável, né, que se coma carne, que se faça alimentação de animais, em cima desta pergunta e deste questionamento e da resposta que nos foi dada, né? Só que a gente lembra que essa pergunta ela foi feita lá em 1850, aonde nós ainda tínhamos uma tecnologia bem primária, né? Não tão desenvolvida, aonde, vamos dizer assim, a tecnologia de alimentos estava talvez no rudimento, assim, porque a engenharia de alimentos, a nutrição, tudo isso surgiu para nós aqui de forma mais direta em 1967. Então, assim, é claro que naquela época talvez não existissem recursos que permitissem, né, que a pessoa se alimentasse de outras formas. Então, era totalmente lícito. Mas nós somos convidados a uma fé raciocinada, né? E é isso que a gente aqui vai procurar fazer. O Espiritismo ele está baseado num triplé, né? Ele é filosofia, ele é religião e ele é ciência. E aqui a gente vai procurar ver essas três áreas para respaldar então a nossa linha de raciocínio, tá? É claro que Jesus já disse: não é o que entra na boca do homem que importa, mas sim o que sai dela. Ou seja, não importa muito o tipo de alimentação que a pessoa tenha, né? Mas sim a forma como ela se conduz na sua vida, né? Mas isso não quer dizer que nós não pensemos, não raciocinemos em cima também de tudo que a gente aprende dentro do Espiritismo. O que a gente aprendeu dentro do Espiritismo? Que a gente deve ter amor incondicional por todas as coisas, né?
Lá quando a gente vê a lei de Moisés, o que ela nos traz? Não matarás. Ela não coloca não matarás o teu semelhante ser humano. Ela coloca não matarás, né? Então, nesse não matarás, a gente pode, raciocinando, pensar, não matarás o teu semelhante, seja ele hominal ou seja ele animal, né? Existe vida, então vamos respeitá-la. É claro que nós precisamos nos alimentar. Um dia, quando nós já estivermos bem evoluídos, vamos ser seres que vamos viver de luz, né? Vamos viver de energia, mas ainda não chegamos nesse patamar. Mas neste momento aqui da nossa vida agora, a gente já tem recursos para de repente não precisar mais fazer uso dos nossos irmãozinhos para nos nutrirmos, né? A ciência já desenvolveu várias formas de que nós podemos encontrar então a nossa alimentação, supri-la, né, junto ao que ela desenvolveu, junto do que essa tecnologia nos trouxe e que não nos mostra ser mais necessário que a gente se alimente de nossos animaizinhos, dos nossos irmãozinhos, né? Diz lá, conhece a verdade e a verdade te libertará. O que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é estudar. Conhecer a verdade é buscar esse raciocínio, né? Não é acreditar nas coisas simplesmente sem pensar. Não. É raciocinar sobre as coisas. Então, é o que a gente vai fazer aqui, tá? E aí, Carl Sagan nos traz uma frasezinha que diz assim, ó, é melhor uma verdade dura do que uma fábula reconfortante. O que isso quer dizer? Que a gente também não pode ir tapando o sol com a peneira, né? E então aqui o que a gente vai procurar é assim, é pensar juntos, tá? Tudo evolui, né? Tudo progride. Lá na antiguidade, né, lá no tempo dos incas, dos astecas, eles aceitavam até sacrifícios humanos, né? Por quê? Porque eles acreditavam que daquela energia que eles iam retirar daquele outro ser, eles iam ficar melhores. Que se era, vamos dizer assim, um grande guerreiro, eles iam se alimentar daquela energia para ficar mais fortes, né? Que eles, vamos dizer assim, quando faziam os sacrifícios aos deuses, que eles iam estar recebendo dos deuses uma atenção melhor, uma proteção maior. Mas hoje em dia a gente já sabe que nenhuma divindade quer sacrifícios, né? Qualquer divindade, vamos dizer assim, ou seja, um espírito de luz, o que ele quer é que as pessoas se desenvolvam, se evoluem e se amem, não é? E Deus, que é nosso Pai maior, o que ele vai desejar? Que os seus filhos se cuidem, cresçam, evoluam para o bem, né? E nenhuma morte é bem. A morte do corpo, quando chega a hora de que esse corpo se vá, porque o corpo é pó e o pó volta ao pó, né? Na hora certa de que haja essa desagregação, né, dessas moléculas e que elas voltem ao pó, maravilhoso. Mas nós não podemos ser agentes de fazer com que isso aconteça antes do tempo necessário, nem para nós humanos e nem para os animaizinhos, né? Eles também são filhos de Deus. Eles necessitam da sua evolução, do seu progresso, necessitam das suas dores, assim como nós, para aprendizado, sim. Mas não sejamos nós a sermos agentes disso, né? Diz lá no Evangelho, o escândalo é necessário, mas ai de por quem ele venha. Então não vamos ser nós os causadores do escândalo, não é? O canibalismo, então, ele já foi aceito em alguns tempos.
Ainda existem culturas que aceitam determinadas leis que nós, que já nos dizemos mais civilizados, entendemos como bárbaras. Nós já não achamos que a gente deva decepar a mão de alguém como punição, nem arrancar o olho de alguém. Já não levamos mais a lei de Moisés assim a ferro e fogo, né? Nós já entendemos que a lei do Cristo, que é a lei do amor, é melhor. Mas ainda nos respaldamos muito pelo nosso egoísmo, pela nossa, vamos dizer assim, falta de capacidade de amar, né? Ainda usamos muitos recursos para aceitar coisas que com o tempo a gente, com a evolução, a gente já não vai estar mais aceitando. No nosso planeta Terra, né, ainda existe isso, ainda existe essa necessidade, mas porque nós somos um planeta ainda de expiações e provas, ou seja, um planeta ainda atrasado. Mas o que nós precisamos começar a despertar? Que não é o planeta que é atrasado, né? Ele ainda está atrasado porque nós, seres que habitamos nele, somos atrasados. Então, o que nós precisamos começar a nos dar conta? De que nós, seres que habitamos nele, precisamos evoluir. Se ele está num momento de transformação para um planeta melhor, um planeta de regeneração, né, ele só vai conseguir isso se nós, seres que aqui estamos, também nos regenerarmos, né? E essa regeneração, ela exige uma consciência maior das coisas, né? Nós não podemos ir deixando passar as coisas. E é por isso que agora, nesse momento, a gente precisa, sim, começar a analisar sobre tudo isso aí, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Deus não exige pulos, né? Deus não exige que a gente se transforme de um momento para o outro. Mas nós precisamos e começar sendo responsáveis pela nossa evolução e pelo nosso progresso, né? E pensar sobre isso, sobre essas nossas necessidades, faz parte dessa evolução e desse progresso, né? Então, assim, ó, os nossos irmãozinhos, eles, entre aspas, são considerados seres inferiores, mas até por isso eles necessitam, na realidade, dos nossos cuidados, né? As crianças, o que a gente faz? Elas ainda estão menos amadurecidas, então a gente cuida delas, a gente educa, a gente mostra o caminho. Então, com os nossos serzinhos animais, também é dessa forma que a gente deveria agir, né? Com cuidado, com dedicação. Entender que eles também são nosso próximo, né? E se ama o próximo como a ti mesmo, Jesus não disse ama o próximo humano como a ti mesmo, não, ama o próximo, eles também são nosso próximo. Então a gente tem que aprender a amá-los cuidando, não é? Hoje em dia a gente está vendo tantas pessoas com bichinhos de estimação, né? Gatinhos, cachorrinhos e outros tantos passarinhos e outros tantos. Nós conseguiríamos pensar em pegar um desses nossos animaizinhos, né? E matar, em sacrificar para que nós comêssemos? Não, né? Não conseguiríamos. Então, se aqueles outros animaizinhos também são nosso próximo, como é que a gente admite de fazer isso, né? Para ter uma alimentação? Então, a gente tem que começar a se dar conta de que os animais eles foram domesticados para nos ajudar, né? Porque Deus é muito bom. O boi, ele nos ajudou muito, 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 muito nas lavouras, né? Se a gente conseguiu plantar, conseguiu arar a terra, foi graças a ele, que com a força que tinha, puxava o arado e permitia que a terra, então, fosse semeada de uma forma mais fácil para os homens, né?
Os cavalos desbravaram distâncias, permitiram que os homens se deslocassem de um local ao outro de uma forma mais fácil, né? Os carneiros nos deram a sua lã, a capacidade de que nós nos aquecêssemos um pouco mais. E como é que nós retribuímos? Nós fomos lá, criamos frigoríficos, criamos matadouros e trouxemos os nossos irmãozinhos para essa situação, né? Para que a gente se alimentasse. E muitas vezes não é nem o alimento que nós necessitamos para fortalecer o nosso corpo, é o alimento que é o excesso até, né? Então é importante a gente começar a pensar sobre isso, sim, sobre a necessidade de tudo isso. Aí a gente vê, né, em vários livros as opiniões, vamos dizer assim, de outros autores que vieram depois, né? Porque Kardec, ele veio nos trazer os primórdios, ele veio nos trazer as bases. E até eu achei uma coisa bem interessante, deixa eu encontrar aqui, achei, do próprio Kardec, aquilo lá, o Livro dos Espíritos, né? 1850. Agora aqui, ó, achei na Revista Espírita de dezembro de 1863, o próprio Kardec traz um artigo do espírito Lamennais, aonde esse espírito fala sobre a alimentação do homem, né? E sobre onde ele diz, num trechinho, que os grandes sábios da antiguidade igualmente tinham horror a sacrifícios de carne, né? E eles próprios só se alimentavam de frutos e raízes. Então esse nosso irmão coloca lá que nós, seres ainda inferiores aqui na Terra, tínhamos ainda a necessidade da carne, mas que conforme vão evoluindo, conforme nós vamos avançando na nossa sapiência, né, nós vamos compreendendo de que não é mais necessário tudo isso. E aí, como eu disse, aí a tecnologia vem nos ajudar muito para que a gente se desenvolva e para que a gente, então, compreenda que existem outras formas hoje em dia de alimentações, né, que nós podemos usar. Os próprios nutrólogos hoje em dia nos mostram que com uma alimentação balanceada nós podemos sim suprir o uso da carne, né, da carne animal. E a gente fala a carne vermelha, hoje em dia já se fala tanto, a carne vermelha passou a ser então a condenada. Mas se a gente pensar, não é só a carne vermelha, né? Os próprios frangos, carne branca, né? Os coitadinhos, eles têm um sofrimento dentro dos aviários, os coitados ficam assim, para colocar ovos, né, e coisa assim, com luz, com sei lá o que, para que eles possam ficar fazendo isso muito mais acelerado do que só uma vez por dia, né? Os coitados, eles ficam ali sendo tratados, quantos animais, né, para que a gente possa ter o melhor patê, para que a gente possa ter, né, os coitados sofrem os patês de foie gras, né, que é uma especiaria. Os coitados, eles são levados a tomar medicamentos para que o fígado deles cresça de uma forma tal para que a gente possa ter uma alimentação melhor. Mas isso traz sofrimento para esse nosso irmãozinho. É justo isso, né? Os frangos, os próprios bois alimentados com hormônios para que possam crescer e dar mais carne, né? É justo isso? E aí a gente não pensa nem no prejuízo que nós estamos trazendo para nós mesmos, quando a gente está comendo esses hormônios e o nosso próprio corpo, né, se alimentando desses hormônios, trazendo vários distúrbios para ele, né? Sem falar aqui que, se a gente for pensar, tem uma descrição de um livro que relata para estudos
um grupo de espíritos sendo levados pelos espíritos de luz a um matadouro, para que eles vejam o que acontece ali naquele matadouro, né? Que aquele lugar é um lugar extremamente deprimente, pesado. Por quê? Porque é um lugar onde está impregnado de morte, de sangue, né? O sofrimento daqueles serzinhos que estão indo para ali, muitas vezes apartados, né, dos seus filhotes e coisas assim, e confiantes no homem que o está levando para ali, porque eles são domesticados, né? Eles confiam nos homens para irem para a morte, vendo aqueles que se cria uma fila, né? Aonde os animais entram, e eles vão vendo aqueles seus outros sendo abatidos ali. Eles não entendem bem direito, mas aquilo ali gera uma dor, gera um sofrimento para eles, né? No entanto, eles vão pacificamente, porque nós, homens, o estamos conduzindo. E aí a gente fala, né? Não matarás, mas aquele ser que está ali abatendo esses animais, para que a gente possa então consumir essa carne, nós estamos levando esse nosso irmão a se tornar quem mata, né? Nós não estamos muitas vezes matando, mas estamos levando esse outro nosso irmão a ser quem mata, né? Um carrasco, entre aspas, é justo, né? E outro lado que eles começam a colocar, que ali, neste momento, existem muitos vampiros espirituais, irmãos nossos que ainda se alimentam dessas energias materiais fortes, do sangue, né? Que naquele momento ali existem vários irmãos da espiritualidade ali esperando que aquele animal morra para que eles possam puxar aqueles fluidos do sangue, né? Só que o que a gente não pensa, que não são só eles que estão puxando fluidos do sangue. Os fluidos deles, densos e pesados, estão se impregnando naquele ser que está ali morrendo. E vão ficar impregnados aonde? Na carne, nos ossos daquele nosso irmãozinho que está morrendo ali. E aí depois nós vamos comer esta carne, que além de trazer a dor e o sofrimento daquele irmãozinho, ainda traz todos esses fluidos pesados e deletérios desses nossos irmãos, né? E vamos pensar quantas vezes a gente comeu uma carne e depois ficou se sentindo mal, pesado, porque muitas vezes a gente aspirou esse fluido e não ficou bem, não é? Então, assim, ó, não é nem em benefício, se a gente não quiser pensar em benefício dos nossos irmãozinhos animais, a gente deve pensar no nosso próprio benefício. O que é que nós estamos comendo, né? Do que nós estamos nos alimentando. A gente já falou isso na nossa alimentação espiritual. Do que nós estamos nos nutrindo, mas a gente precisa começar a pensar também do que nós estamos nos nutrindo materialmente. Pode fazer bem pra gente essa energia pesada, essa energia densa? Nós estamos evoluindo, nós precisamos começar a pensar sobre isso também. O que eu quero para o meu espírito, qual é a alimentação do meu ser espiritual, mas qual é a alimentação do meu ser físico, né? Temos que refletir sobre isso. E aí a gente vê também lá, ó, cada vez mais a gente hoje em dia ouve falar que a alimentação do nosso, a saúde do nosso corpo está ligada ao que a gente come, né? Então, como é que a gente vai estar trazendo saúde para o nosso corpo se nós estamos nos alimentando de dor, de sofrimento e de energias pesadas e densas?
Aí a gente vai lá, vamos nos respaldar, como eu disse, nos nossos irmãos, né, mais estudiosos, mais evoluídos. André Luiz, um livro chamado Missionários da Luz, lá em um trecho ele traz o seguinte: os seres inferiores do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas sim como verdugos cruéis. Fogem desesperados à aproximação do homem, excetuando-se os animais domesticados, que por confiar aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, sem conseguir discernir onde começa a perversidade e onde termina a nossa compreensão. André Luiz, Missionários da Luz, né? Nós não consideramos tanto André Luiz por tantos ensinamentos que ele nos trouxe, pelo nosso lar e por tantos outros livros. É ele quem está nos falando aqui, né? Emmanuel, no Consolador, tem a questão 129, que é o seguinte: é um erro alimentar-se de animais? E a resposta dele, Emmanuel: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. Os valores nutritivos e vitaminas podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem a necessidade dos matadouros, né? Questão 129 do Consolador. E aí nós ainda encontramos o nosso irmão X, né? Que no livro Cartas e Crônicas coloca: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne. Olha aqui, ó, gradativamente, não está sendo exigido que a gente pare de uma hora para outra, mas está sendo, de repente, sugerido que a gente devagarinho, gradativamente, comece a diminuir o consumo da carne, né? E ele ainda complementa, ó: o cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição, né? Até porque a gente vai sentir falta, e depois que a gente passa desse lado para a verdadeira morada, não vai existir carne para a gente se alimentar, né? A alimentação ela vai ser muito mais sutil, né? Lá no nosso lar eles mostram, eles dando uma sopinha pra gente. E aí olha o sofrimento que a gente vai ter, porque a gente vai sentir falta. Então, se a gente já começa desde agora, né, a tentar modificar a nossa alimentação, a gente vai ter um sofrimento um pouco menor com relação a isso, né? É o que eles dizem, então, que muitas doenças advêm até do consumo da carne. Por aquilo que a gente já falou, né, das coisas, dos medicamentos que eles consomem e desse vampirismo, vamos dizer assim, que também acontece e que também está lá, né? Então, assim, ó, em planetas mais evoluídos, isso trazido também por Kardec, que a gente sabe que Júpiter é muito mais evoluído que a Terra, né? Já são os seres de luz que estão lá. Então, eles perguntam: qual a base de alimentação dos habitantes? Animal e vegetal, como a nossa? Né? E a resposta dos espíritos: puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais neste planeta, né? Então, assim, nosso livre-arbítrio, ele está aí para que a gente possa utilizá-lo sempre, 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 né? Mas também nós somos convidados a estudar, a pensar e a evoluir física e moralmente nesse nosso planeta, né? E, assim, a evolução, ela também necessita que haja mudanças de hábitos,
Se a gente vai vendo que hábitos que a gente tinha antigamente, não se achava que lavar as mãos fosse uma coisa importante, né? Depois a gente descobriu que lavar as mãos é extremamente importante, porque as mãos elas têm uma série de bactérias, de coisas que podem, se não são higienizadas, terminar fazendo mal. Hoje a gente está vivendo um momento que a gente está lavando as mãos constantemente para não ter uma doença, né? Então, assim, nós precisamos evoluir nos nossos hábitos e começar a ser mais conscientes do que a gente está fazendo. Então, o pensar sobre essa nova forma de se alimentar, né? Buscar diminuir a carne, buscar diminuir o consumo animal, ele é uma coisa bastante importante e que talvez seja até uma das mais fáceis da gente fazer. Vá nos criando capacidade de aprender a lidar com as mais difíceis, que é lidar com as modificações dos nossos hábitos internos, né? Do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Então, talvez a gente possa começar a treinar, vamos dizer assim, por aí, tá? E o nosso tempo já está meio que se encerrando, né? E assim, ó, é claro que não é o comer a carne que vai ser o que vai tornar o homem melhor ou pior, né? É preferível uma pessoa que coma carne, mas que siga os ensinamentos de Jesus, como as leis de amor, o amparo ao próximo, a fraternidade, né? Do que aquele irmão que não vai comer carne, que vai ser vegetariano, mas vai ser um déspota, vai ser, vamos dizer assim, uma pessoa que não se importa com os outros. Se nós pensarmos, me perdoe o nosso irmão, né? Mas o nosso irmãozinho Hitler, ele era vegetariano e, no entanto, se perdeu na caminhada, né? Então, assim, ó, teria sido preferível ele comer carne e ter construído o caminho dele por um outro ângulo, né? Mas nós não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui sendo convidados a pensar, a começar a raciocinar realmente sobre as coisas e convidados sim, né, a buscar nos espiritualizar um pouquinho mais, a compreender que, vamos dizer assim, a relação com os nossos irmãozinhos, ela tem que ser uma relação de mais amor também. E que aquele mesmo amor que a gente dá para os bichinhos que estão próximos de nós, né, para os nossos cachorrinhos, etc., que nós chamamos até de filhos muitas vezes, né, que a gente comece a ter, se não esse amor, mais ou menos respeito por todos os outros nossos irmãos animais, seja aonde eles estiverem. Vamos aprender a cuidar deles, né? Vou convidar então para que a gente possa fazer uma oração. Primeiro de tudo, agradecendo imensamente a esses nossos irmãos que doam para nós, né, através do sacrifício das suas próprias vidas, a energia que muitas vezes nós ainda necessitamos, mas que nós possamos aprender a nos tornar mais fortes, a vencer a nós mesmos e a buscar hábitos melhores, amparados por Jesus, que Ele nos dê a capacidade de buscarmos esse alimento de mais energia, esse alimento que traga a capacidade do nosso corpo se sustentar, mas onde nós também possamos nos tornar mais leves, mais espiritualizados para lidar melhor com essa outra dimensão, né? Muito obrigado a esses nossos irmãos e que nós possamos, amparados por Jesus, amparados pelos nossos mentores, estudarmos mais e não só estudarmos, mas aprendermos as lições para colocá-las em prática na nossa vida diária. Que possamos estar sempre inspirados pelo Cristo. Que o amor esteja com todos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, né, amigos, mais uma vez pela oportunidade de a gente poder estar aqui.
Gente, agora eu levantei os olhos, eu mudei de lugar hoje para fazer a palestra e nem me dei conta. Sentei aqui, ó, num lugar onde que ficou sendo o meu pano de fundo foi um quadro cheio de frutas, né? Então aí, ó, sem querer, né? Mas a gente sabe que nada é por acaso. Então, fica aí o convite, ó, para que a gente possa fazer mais uso de frutas, verduras, legumes na nossa vida, tá bom? Um beijo para todos e até então o próximo mês, tá? Tudo de bom. Tchau.